Olá pessoal, eu tô aqui hoje para falar a respeito dessa plaquinha que há muitos anos atrás eu já trouxe ela aqui no canal. Porém hoje eu quero falar de uma particularidade diferente, algo que eu vou fazer dentro dessa plaquinha. Porque no vídeo anterior, que é bem antigo, conforme eu disse, eu mostrava o funcionamento dela. Nessa daqui eu até vou mostrar também, eu liguei aqui no multímetro, deixa eu até pegar o multímetro e trazer aqui para a parte de baixo, só para a gente poder ver a atuação. Só que o que eu vou fazer é o seguinte: nesse vídeo de hoje eu vou trocar esse trimpote, porque esse trimpote você tem que ajustar com uma chavinha de fenda bem pequenininha para colocar aqui. Isso aqui não é favorável para uma interface com o usuário. Para você interfacear com o usuário, que vai, por exemplo, ajustar uma fonte de alimentação, você precisa de um knob apropriado e não fazer esse tipo de ajuste. Esse aqui é um ajuste que a gente deixa dentro do equipamento. Uma vez feito, a gente não mexe nele. É o que é normal do uso do trimpote nessa situação. Esse aqui é o chamado trimpote multivoltas, porque ele não termina. Você vai rodando, 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 esse parafuso ele não termina. O que eu vou fazer é tirar esse trimpote e ligar do lado de fora um potenciômetro de valor parecido ou igual, se eu tiver, né? Eu ainda vou medir qual é o valor do componente certinho, ou dar uma olhada aqui em cima se está escrito o valor do componente, para poder colocar uma interface melhor de funcionamento. Então agora eu vou testar ele aqui, mostrar em funcionamento para que vocês possam observar de fato como é que ele atua. Bom, nesse momento está em funcionamento. Eu tenho 4 pilhas pequenas, 6 volts, aqui está marcando 5,61. Provavelmente porque tem algum ajuste aqui a ser feito nesse trimpote já realizado aqui. Vamos, ó, conforme eu vou atuando aqui, a gente consegue ver que a tensão ela vai caindo desde valores muito baixos, como por exemplo, cheguei no limite aqui, 1,22, e o máximo, eu acho que o máximo é aquele que estava apresentando, tá? Inicialmente, de 5,60. Beleza. Então, se eu girar nesse sentido aqui, eu não consigo passar desse valor. Se eu girar no sentido anti-horário, eu consigo fazer com que o valor diminua até por volta de 1 volt. Então isso aqui é bem interessante para fazer diversos tipos de aplicações, como fonte de alimentação e outras coisas mais que vocês podem estar inventando. É uma plaquinha muito legal, que aguenta uma corrente boa, tá? E eu já vi coisas na internet que você pode inclusive botar aqui um dissipador de calor nesse componente, e com isso você aumentar um pouco a capacidade de tolerância à corrente que o circuito suporta. Então agora eu vou seguir o que com o processo para poder fazer a retirada do trimpote e depois a troca pelo potenciômetro. Então vamos lá. Bom, então dando sequência, eu retirei o trimpote, né? Ele estava aqui nessa posição. São esses 3 terminais aqui, essas três ilhas. Com isso ele está aqui na minha mão. Vamos medir o valor dele. Eu já identifiquei, mas estou trazendo aqui para vocês. Está na escala de 0 a 20K. Eu pego aqui nas extremidades dele e a gente verifica um valor de 9... Eita, desculpa. De novo aqui. 9,94, ou seja, 10. 0 a 20K está dando 10, então o valor dele corresponde a 10K. Eu tenho aqui um outro potenciômetro no valor de 10K. Tá ele aqui. Opa! Tá ele aqui, 10K. E com isso, a gente pode fazer a troca do componente, observando que o terminal do meio é o terminal central, o terminal do cursor. Tanto que se eu vier aqui e medir uma lateral com o terminal do meio, por exemplo, o que nós temos aqui nesse momento é o valor de 2. Porém, se eu vier aqui com a minha... Cadê a minha chave de fenda aqui pequenininha? 2 e pouco, né? Eu não fui muito preciso no valor, mas eu vou rodar aqui um pouco. E agora a gente vai medir novamente no mesmo local e nós temos a medição de 1 e pouco. Ou seja, o terminal do meio com um dos outros lados é o cursor com uma das extremidades do potenciômetro. Então é importante só a gente atentar à posição também, no sentido de que se você colocar invertendo essas duas extremidades, o que vai acontecer é que quando você rodar no sentido horário, onde você gostaria que incrementasse o valor, pode ser que ele acabe diminuindo o valor da tensão. Com isso você tem só que inverter essas duas extremidades. Então, observando o terminal do meio, vai para o orifício do meio, a ilha central aqui, e os outros dois você pode colocar assim ou assim.
e você depois verifica a atuação do potenciômetro se está para o lado correto ou lado incorreto, se não, inverte essas duas extremidades. Só isso. Agora eu vou fazer a soldagem colocando o potenciômetro no lugar desse trimpote aqui. E uma outra coisa é que eu até procurei inicialmente o valor dele aqui, mas eu não encontrei. Então eu tive que retirar, retirando, eu fiz a medição e tá tudo certo. Aí agora a gente vai colocar o componente correto, tá? Vamos lá. Bom, e agora eu tenho aqui o multímetro, tá funcionando, o potenciômetro já está soldado, então as 4 pilhas aqui, 6 volts, e a gente pode ver que atuando aqui no potenciômetro, a gente consegue fazer variar a tensão e tá funcionando perfeitamente como funcionava antes, só que agora é muito mais fácil de acessar essa informação, né, esse controle através do uso desse potenciômetro. Então é isso, é a dica que eu deixo aí hoje nesse vídeo e em breve a gente se vê aí com um novo. Um abraço para vocês e até lá, pessoal. Tchau, tchau.